Olá, turma, tutora, tudo bem? Nosso Padlet tem como tema o tropicalismo, sua ruptura estética, antropofagia cultural e crítica social. Os acadêmicos são Antônio, Arlene, Elisete, Enofran Jorge, Valquelane, Carlos e eu, Raimunda Lohane. Vamos entender um pouco do contexto. O tropicalismo foi um movimento cultural brasileiro dos anos de 1960, que misturou ritmos nacionais com influências estrangeiras, inovando a música e as artes. Liderado por Caetano Veloso e Gilberto Gil, destacou-se em 1967, mas foi interrompido em 1968, após o ato institucional número 5, mas deixou grande influência na cultura brasileira. A seguir, veremos as principais influências artísticas e filosóficas, as principais características musicais e poéticas do movimento e uma breve análise das músicas Domingo no Parque, de Gilberto Gil, e Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Assim, a música retrata como emoções humanas intensas, como o ciúme e a rivalidade, podem transformar um momento de alegria em tragédia. Além disso, a narrativa aproxima o ouvinte da realidade social dos personagens, trabalhadores comuns, mostrando que histórias profundas e dramática também fazem parte do cotidiano. A canção se destaca ainda por seu estilo inovador, misturando narrativa popular com elemento moderno da música brasileira da década de 1960. O tropicalismo, que foi de 1967 a 1968, surgiu em um contexto de forte tensão política e social no Brasil e no mundo. Durante a ditadura militar, especialmente com o AI-5 de 1968, houve aumento da censura e repressão, levando artistas do movimento ao exílio. A sociedade estava polarizada. A direita viu os tropicalistas como subversivos, enquanto parte da esquerda os criticava por utilizarem guitarras elétricas e elementos da cultura estrangeira. Ao mesmo tempo, o mundo vivia um período de rebeldia, transformação cultural marcada pelos protestos de 1968 na França e pela oposição à Guerra do Vietnã, e pela luta por direitos civis nos Estados Unidos. Esses movimentos inspiraram ideias de liberdade, contestação e mudança de costumes. Nesse cenário, o tropicalismo se aproximou da contracultura, misturando elementos da cultura brasileira com influências do pop internacional. O movimento rompeu com os padrões tradicionais, valorizando cores vibrantes, roupas extravagantes e a integração da cultura de massa, que é TV, rádio, produtos populares, a arte brasileira. Principais características musicais e poéticas do movimento. Então, o tropicalismo não foi um movimento que brotou do nada. Ela foi uma colagem antropofágica de influências que iam da filosofia modernista brasileira ao rock psicodélico britânico. A antropofagia de Oswald de Andrade foi a influência filosófica mais importante. Os tropicalistas resgataram o Manifesto Antropófago de 1908 do escritor modernista, ou seja, a ideia de que o brasileiro deve devorar a cultura estrangeira, o rock, o pop, o cinema de Hollywood, digeri-la e devolvê-la transformada em algo genuinamente brasileiro. Outro fator importante foi o concretismo, movimento vanguardista que revolucionou a arte e a literatura. A poesia concreta de São Paulo, liderada pelos irmãos Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari, influenciou diretamente a forma como as letras eram escritas. A palavra como objeto, o foco na sonoridade, no visual na palavra e na fragmentação do texto. Caetano Veloso e Gilberto Gil tornaram-se amigos e colaboradores dos poetas concretos, o que resultou em letras mais cerebrais e menos lineares, como em Bate Macumba. Olá, eu me chamo Elisete, vou fazer um pouco da análise Alegria, Alegria de Caetano Veloso. A técnica câmera na mão. A letra não é um poema, é um documentário visual. Caetano resiste o que vem enquanto caminha, como se estivesse filmando. O contraste da colagem. Nas bancas de revista, o caos e o glamour se misturam. De um lado, fuzis, fogo e sangue nos jornais, a violência da ditadura, e do outro, as divas Brigitte Bardot, ícone sexual francês, e Cláudia Cardinale, estrela do cinema italiano. Elas representam a liberdade e o consumo que chegava de fora. O brasileiro consumia esse sonho europeu enquanto vivia uma repressão militar cinzenta. Quando Caetano diz que carrega o nada em uma mão
e o bolso na outra, ele resume o dilema brasileiro, a nossa carência histórica, o nada equilibrada com o desejo de consumo e a modernidade, o bolso. E quando ele fala o sol e o sorriso no refrão, por que não? Por que não? Não são apenas alegria, mas uma crítica à imagem superficial do Brasil. A música é uma foto instantânea do Brasil nos anos 67. Moderno, pop, violento e conflito. É o encontro do fuzil com glamour de Hollywood. Olá, eu me chamo Enofran e irei fazer uma análise da canção Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Essa canção é uma canção muito conhecida, principalmente pelo verso sem lenço e sem documento. Esse verso ele foi inspirado em um escritor e dramaturgo francês, Jean-Paul Sartre, onde ele dizia, né, tinha uma frase, nada no bolso, nas mãos. Era um dramaturgo existencialista. Nessa frase, ela reforça o desejo de viver sem amarras, aberto ao novo e ao inesperado. Então, o Caetano, ele usa todas as informações, narra a história de alguém andando pelas ruas, né, da cidade, observando as bancas de jornal, as informações, né, que vinham, né, através das bancas de revista. Ele analisava tudo isso, né, e retratou isso na música. A música ela é um manifesto, sempre que o país atravessa uma dificuldade, as pessoas lembram dessa canção, porque ela foi composta nos anos de repressão, nos anos da ditadura militar, e chamados anos de chumbo. Então, é uma canção muito importante, né? Através dessa canção, Caetano desafia o nacionalismo musical vigente e propõe uma identidade brasileira aberta e plural. Por quê? Porque nessa canção que o Caetano apresentou no festival, ele se apresenta como uma banda argentina, usando guitarra, coisa que era muito criticada na época. Então, Caetano faz isso, mistura todas essas informações que vêm da Inglaterra, que vêm dos Estados Unidos, né? Mistura com músicos argentinos e chega no festival e propõe essa música, propõe toda essa salada de inspirações e compõe Alegria, Alegria, que é um marco na cultura brasileira. A música Domingo no Parque, de Gilberto Gil, lançada em 1967, apresenta uma narrativa trágica ambientada em um cenário popular. A canção conta a história de dois homens, José e João, trabalhadores simples, um da feira e o outro da construção. No domingo, dia de lazer, eles vão ao parque, onde encontram Juliana. A música começa com um clima festivo, descrevendo elementos típicos de um parque: sorvete, cana-de-açúcar, música e dança. Porém, esse ambiente alegre contraste o desfecho dramático da história. Quando Juliana dança com José, João é tomado pelo ciúme e pela raiva, o que leva a uma atitude violenta sugerida pelos versos "Olha a faca e olha o sangue". Assim, a música retrata como emoções humanas intensas, como o ciúme e a rivalidade, podem transformar um momento de alegria em tragédia. Além disso, a narrativa aproxima o ouvinte da realidade social dos personagens, trabalhadores comuns, mostrando que histórias profundas e dramática também fazem parte do cotidiano. A canção se destaca ainda por seu estilo inovador, misturando narrativa popular com elemento moderno da música brasileira da década de 1960.